Tá aí para você que nunca ouviu o som de um ambiente interno de um submarino, mais precisamente o posto tripulado pelo operador de sonar. Esse é o ruído. Talvez você já tenha escutado através de algum filme sobre o tema, mas eu tenho certeza que nessa madrugada, se você está ouvindo essa mensagem por este canal, você vai fazer uma leitura completamente diferente, vai ter um entendimento, uma compreensão muito diferente de quando você ouviu zapeando a televisão, assistindo algum filme, tá? Porque a sua situação hoje é diferente daquela. Hoje você está numa situação de angústia, né? E não existe nada mais angustiante para quem não é habilitado, para quem não escolheu essa profissão, do que estar dentro de um submarino. Eu particularmente, por mais que eu admire, por mais que eu tenha criado esta ONG com o formato de um submarino virtual, eu, quando fui militar da aeronáutica, nas inúmeras visitas que eu fiz para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, e mais especificamente para a base da Marinha lá na ilha de Mocanguê e no arsenal de Marinha, na Ilha das Cobras, ali no centro do Rio, eu nunca na vida pensei em entrar dentro de um submarino. O primeiro navio que eu fui visitar foi o porta-aviões São Paulo. Uma coisa é você subir num porta-aviões, outra coisa é você descer para dentro de um submarino. Meu querido, porque o submarino não é um navio de cruzeiro, não é um navio de guerra de superfície, é um navio de profundidade. E ele é como um iceberg. Quando você vê ele ancorado no porto, você está vendo só a parte de cima que está sobre a água. A parte total do barco está debaixo da linha de flutuação ali, está em profundidade. E ninguém gosta de profundidade assim muito fácil. Para as pessoas superficiais, quase não tem diferença entre mergulho e naufrágio, né? Naufrágio é o que todo marinheiro quer evitar. Sumiu da superfície, naufragou. Mas se você for um submarino, sumir da superfície é a sua vocação, é a sua missão. Buscar aprofundamento é a sua segurança, é o seu métier, o seu meio natural de existência e de sobrevivência. Os dias são maus, a sua situação é de angústia, de desespero, mas você precisa realmente entender que há uma forma de lidar com isso, tá? Existe toda uma reengenharia, existe toda uma adaptação, usando a linguagem bíblica para quem é cristão. É a olaria de Deus. É você deixar Deus te quebrar inteiro em 1000 caquinhos, né? Pode ser doloroso, pode, é como podar uma planta, pode doer sim. A Bíblia fala isso de ir para a olaria de Deus. Você está todo rachado, todo quebrado, o vaso da sua vida já não consegue nem comportar o que Deus tem para você, está cheio de brechas, de vazamentos. Então você é um vaso velho e quebrado. Deus tem a capacidade, como autor e criador da vida, Ele que sustenta a vida com o poder da sua palavra, Ele tem a capacidade de te levar de volta para uma reengenharia e fazer de você um vaso novo. E o curioso disso tudo é que na marinha de guerra, o navio de guerra é também conhecido como vaso de guerra. Então, meu amado, se você tem se comportado hoje como um ser superficial que combateu o bom combate aí na superfície, como se fosse daqueles cascudos e blindados encoraçados, né? Você confiou na sua blindagem, confiou na sua casca dura e grossa e no calibre dos seus canhões, né? Você falou o que quis, atirou para todo lado e tomou lá os seus tiros. Aparentemente não atingiram nada de vital, mas você está aí com a blindagem rachada, com o casco rachado, infiltrando e vazando e não consegue nem achar o rumo para o porto seguro. É melhor você realmente parar tudo, buscar esse estaleiro, essa olaria, e pedir para o almirante supremo, que é Jesus Cristo, te fazer um vaso novo, um vaso de guerra novo. Você precisa deixar de ser superficial e se transformar num barco capaz de mergulho, e o nome desse barco
é submarino, tá? Talvez o primeiro submarino da história tenha sido a baleia que engoliu o profeta Jonas. A Bíblia diz que por 3 dias Jonas foi abrigado no ventre de uma baleia, de um peixe enorme. Aí eu faço piada com isso, mas é sério o assunto. Talvez o primeiro submarino da história tenha sido a Arca de Noé, que apesar de ser um barco de superfície, ela estava cercada de águas por todos os lados, porque a chuva era torrencial. E a Bíblia fala claramente que quando os 8 homens, que era a família de Noé, entraram naquela arca, ela foi selada por fora, para que não tivesse uma brecha, uma infiltração. Deus selou a porta da arca por fora, tornou ela uma embarcação parecida com o submarino. Ela enfrentou um dilúvio, que eram chuvas torrenciais que açoitaram todo o casco que estava na superfície, e boa parte dela estava mergulhada nas águas que subiram, né? Então eu não sei qual foi o primeiro submarino da história. Eu sei dizer que hoje o segredo da minha vitória sobre a depressão, sobre o transtorno bipolar, é saber me comportar como submarinista. Meus queridos, o submarino, para ele afundar ou mergulhar, ele dispõe de lastro, ou seja, vai associando isso com o seu transtorno bipolar. Tem horas que você afunda, a fase negativa da doença está lá embaixo, e tem horas que você vem para a superfície, vem para a tona, é a fase eufórica. Para um bipolar, isso pode ser fatal se as condições do ambiente, as condições ao redor forem desfavoráveis. Você ser superficial e eufórico no momento que não seja o apropriado vai te colocar em choque com outras pessoas, você pode vir a machucar alguém. E você ir para o profundo da depressão e do abismo, no momento da fase negativa da doença, buscar esse isolamento. Bom, é só se lembrar o que aconteceu com o submarino San Juan da Marinha Argentina, que exatamente hoje, dia 25 de janeiro, está completando 70 dias de desaparecimento. Ninguém pode se aprofundar mais do que a sua estrutura consegue suportar. O submarino, quando mergulha, ele sofre por centímetro quadrado pressão de toneladas a cada metro que ele mergulha e afunda. Isso tem um limite. No caso de um submarino como o San Juan, ele só pode ser de 300 metros. Vai passando disso, a estrutura do casco não aguenta mais e ela se parte, permite a entrada da água, e aí é naufrágio mesmo, não é mais mergulho. Isso é o suicídio do depressivo. Ele se isola, ele se afunda numa depressão e acaba indo além do que ele pode suportar. Esse isolamento, esse abismo acaba tragando 30 pessoas por dia só aqui no Brasil, num universo de 800 mil pessoas ao redor do mundo que cometem suicídio por conta da depressão. Então eu gostaria de deixar para vocês nessa madrugada uma playlist aqui que eu preparei com diversas mensagens e com alguns louvores que eu estou introduzindo à nossa programação. Como nós buscamos fazer tudo aqui com muito critério, tá? Com muito carinho, amor pelo que nós fazemos, eu quero dizer para vocês que esses 8 louvores do quarteto A4 são muito especiais para mim, porque é um grupo muito popular aqui na Igreja Adventista de Araras, que se apresenta em igrejas dessa denominação por toda a região. É um quarteto de vocal maravilhoso, tá? E dentre os integrantes, o Jonas, que é sobrinho, porque é sobrinho da minha ex-mulher, a Eliette, né? Que é a nossa vice-presidente aqui. Então vocês vão ouvir louvores belíssimos do quarteto A4. E vão ouvir também a mensagem do nosso companheiro, ele que também é músico, tá? Ele que também toca, é o Camargo. O Camargo, ele é uma pessoa que é muito especial para nós, porque quando nós fizemos o primeiro Sonar da Arca, 24 horas de louvor, jejum, adoração, numa chácara lá com a igreja Ouvir e Crer, do pastor Júnior, nós reunimos a Igreja Batista, diversas denominações, tivemos palestras, tivemos participação dos diretores da Arca,
tivemos um acampamento maravilhoso com barracas. Foi um evento fantástico. E o Camargo, vocês vão ouvir um trechinho, ele ministrando esse louvor maravilhoso, Tu és santo, né? A santidade de Deus. Eu coloquei aqui um minutinho desse louvor ao vivo que ele fez lá no acampamento, para vocês verem o Camargo antes e agora. Ao gravar essa mensagem, o Camargo está numa situação tão crítica quanto aquela que estava o capitão do submarino San Juan quando teve aquele dano, aquela emergência um pouco antes de naufragar. Mas graças ao bom Deus, o Camargo não naufragou, tá? O Camargo ele sobreviveu a um AVC. Poucos meses depois daquele evento, ele foi acometido por um acidente vascular cerebral e foi muito grave. Hoje o Camargo, que é professor do Sistema S, instrutor, né, do SESI, Senai, Senat, o Sistema S, ele está impedido de desempenhar suas funções profissionais. Ele teve paralisia de boa parte do corpo. Ele tem que ter cuidados extremos com a saúde, tem que usar anticoagulantes, porque ele não pode ter uma recaída dessa doença. E mesmo assim, o Camargo encontra no mais profundo do seu sofrimento forças para buscar o Senhor Deus e forças para transmitir para você que talvez não esteja passando por um problema de saúde tão sério quanto o dele. Talvez o seu problema não se resolva nem com médico, nem com psicólogo, se resolva com uma boa consulta com um advogado, por exemplo. Talvez seu problema seja financeiro. Você vai ouvir essa mensagem do Camargo e vai pensar nesse contexto que eu estou te falando, porque você poderia ter escolhido diversos outros canais da internet para estar ouvindo agora algo do seu interesse, talvez até uma mensagem positiva, mas Deus te trouxe aqui na Arca Web Radio e Ele queria que você ouvisse a nossa programação. O seu sonar foi ativado e você encontrou esse sinal. Então é um sinal de que Deus te ama, um sinal de que Deus é na sua vida, um sinal de que Deus está no controle da sua situação, ainda que você acredite que perdeu o controle total da sua vida e da situação. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós somos a Aliança Resistência Cristã e muito além desse programa da rádio, nós estamos na cidade de Arara, São Paulo e algumas cidades do Brasil, reunindo uma equipe maravilhosa de voluntários nas mais diversas áreas, tá? Para prestar para você um atendimento presencial, multidisciplinar, capaz de devolver o equilíbrio, a paz, fazer os reparos necessários para que você possa reencontrar a sua paz, o seu equilíbrio. Então nós temos advogados, como eu falei, muitas vezes seu problema se resolve com um bom advogado. Aqui em Araras nós temos o Dr. Vonei, Dr. Hugo Timac, doutora Graziela Luz, tá? E vão poder te prestar um serviço com a qualidade, com carinho, com amor e com a capacidade técnica que nós da Arca indicamos e acompanhamos. Eu sou bacharel em Direito formado pela UNAR e ainda falta só 2 DPs para terminar esse semestre, mas os 5 anos de curso eu já fiz e o conhecimento eu já tenho e me atualizo muito, porque eu acompanho os processos e participo da elaboração das petições. Então nós somos a Aliança Resistência Cristã, estamos aqui para te ajudar com atendimento presencial jurídico, mas temos também o atendimento pastoral, ecumênico. Você encontra desde o membro da igreja messiânica Jorei Center, que tem aliança conosco, como os espíritas kardecistas, que também prestam esse serviço maravilhoso de apoio ao próximo. Como você tem os pastores, os membros da igreja católica, principalmente da renovação carismática católica, que vão te dar uma atenção e vão te tratar de uma maneira ecumênica, sem essa história de dinheiro envolvido, de dízimo, e principalmente sem aquela lavagem cerebral de te enfiar dogmas de fé, detalhes da crença individual de cada um. Nós vamos te dar a atenção pastoral
que você precisa para enxergar novos horizontes. Nós temos os psicólogos, nós temos nutricionistas, enfim, como eu falei, é uma equipe multidisciplinar que vai tratar as 4 dimensões, as 4 áreas da sua vida: corpo, alma, espírito e mente. Então, fiquem agora com a programação, com as mensagens do programa No Oceano do Espírito, dessa madrugada do dia 26 de janeiro de 2018. Somos a Resistência.